boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso horário de almoço e o nosso momento de live de aquecimento. E olha só o tema da live de hoje: medo de manusear agulhas. Você também tem esse medo? Com essa criaturinha aqui, ó, essa agulha, mais conhecida como agulha de acupuntura. Você já teve medo de ser paciente, de ser agulhado, de agulhar pessoas? Se você está dentro dessa categoria, fica aqui comigo que hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas e vou esclarecer de forma segura para que você gere resultado no seu paciente. Não perca essa grande oportunidade que é utilizar a agulha de acupuntura. Para você que não me conhece, eu sou Cibele Paranhos, sou criadora do método GPS do Dry Needling e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Minha gente, quando a gente fala de medo, eu sempre falei, durante toda a minha vida profissional, que o medo é algo que a gente desconhece, que a gente ainda não tem propriedade, que a gente não entende as nuances, os diretrizes, os detalhes para nos gerar segurança. E quando a gente fala de agulha, muito fisioterapeuta tem medo. Tem medo dessa agulha, porque sabe por quê? Porque a nossa história lá da infância está muito associado com a agulha, de como a agulha era algo ruim, de que a agulha é algo que vai doer, de que a agulha é algo que vai gerar muita dor, então acaba sendo medo social. Eu me lembro que eu morria, dizia que se eu não comesse, se eu não me alimentasse bem, ela ia me dar injeção. E essa injeção ia doer tanto que ia ser tipo bezetacil. Eu não sei se você já ouviu isso durante a sua vida, mas quem já ouviu sabe o quanto o coração dispara e entra em taquicardia ao ouvir esse relato, né? Só que aí a gente vai pensar nesses fisioterapeutas que já ouviram falar em agulha e já ouviram falar também desta agulha aqui como sendo apenas da acupuntura, utilizada apenas na acupuntura, mas que também é utilizada no Dry Needling. E isso, muito possivelmente, é porque não faz parte da maioria da rotina desses fisioterapeutas, né? Não utilizou, nunca aprendeu, nunca ouviu falar. E isso por quê? Porque na nossa formação lá da faculdade, a gente nunca teve contato com nenhum tipo de agulha. A gente não foi direcionado. Durante a nossa formação, a gente não teve acesso a agulha, conhecer a agulha, entender como que ela procede, né? Como que acontece no momento que a gente insere no paciente, e aí nossos traumas lá da infância acabam ficando super ativos e nos direcionando de forma muito forte. Coloca aqui para você que já está aqui, fisioterapeuta, se em algum momento você já teve aquela taquicardia em pensar, meu Deus, Dry Needling, agulha, e tive um trauma de infância e me lembrei de algo que gerou esse medo e esse pavor nesse momento. E gente, eu tive esse medo também de infância, existia uma relação social, mas o que me levou a conhecer a agulha de acupuntura, os benefícios e ser agulhada através do Dry Needling foi de verdade sentir, entender como que os benefícios que seriam, os benefícios que eu teria como paciente. E isso acontece muito porque esse medo muitas vezes ele paralisa e ele não pode ser maior que a vontade do fisioterapeuta de gerar resultado no paciente e tirar da crise. Então eu acho que esse é o grande direcionamento que a gente vai começar a nossa live. Trabalhar esse medo, entender essa relação que vem de dentro e não deixar que ele seja maior do que a nossa vontade de gerar resultado. Olha quanta gente aqui! Oi, Lua! Oi, Rosa! Tem gente nova aqui, Dr. João, Posto de Saúde, sejam muito bem-vindos, tá? Gilzemar Bezerra, coloca aqui se alguém já teve esse medo desse momento de agulhas. Gente, e como que a gente pode superar esse obstáculo? Muito bem-vindas! Como que a gente pode superar esse obstáculo do medo, desse receio, de gerar dor no paciente? E nosso também, né? Eu não quero fazer o curso porque eu não quero sentir.
e eu não quero passar dor, eu não quero sentir essa sensação desconfortável que a agulha vai proporcionar. Já ouvi muito isso. Eu sim, ainda tô na fase de superação. Olha aí, ó, a Lua tá aqui me contando que ela já teve esse medo, né? Esse medo de agulhar, esse medo de manusear a agulha. Então, Lua, essa live vai ser pra você também, para você acalmar esse coração e colocar na sua mente que esse medo não pode ser maior do que o objetivo de gerar resultado, de tirar o paciente da crise. Já registra isso aí, minha gente, já registra, porque isso aí é extremamente importante. Então, como que a gente vai? Qual o primeiro direcionamento? Oi, Renata! Caraí, Minas Gerais. Nossa, seja muito bem-vinda. Acho que é a sua primeira vez aqui, né? Você também já teve medo de agulha? Coloca aqui pra mim. Você já teve medo de manusear a agulha? Conta aí pra mim. E aí, enquanto o pessoal responde aqui, eu já vou dizendo que o nosso direcionamento para superar esse medo, gente, é apenas é praticar. Então, no momento que você começa a praticar de forma direcionada, quer ver um exemplo? Quando a gente tem uma estrutura, e aí eu acho que a melhor pessoa, a pessoa que você mais confia é você mesmo. Então, a melhor forma de você ir perdendo esse medo é, por exemplo, você fazer uma pinça, tá? É você treinar. Antes de colocar em você pode pegar uma laranja. Gente, laranja sempre foi o primeiro paciente maravilhoso da vida. Porque nesse primeiro momento você vai ter contato em tirar essa agulha. Você sabe que muito físio acaba tendo medo de pegar na agulha. E aí, esse primeiro momento em que você começa a pegar na agulha, a manusear, você pode começar com a laranja. E aí, ó, você vai pegar o mandril e vai começar a treinar a colocação desse mandril na agulha e na laranja. E aí, a proporção que você for colocando o mandril naquela laranja, você vai sentindo que você vai perder o medo, inclusive, de se ferir. Porque esse também é grande medo de vários fisioterapeutas, tá? É de se ferir. E aí, quando você começa a manusear, você vai vendo que a estrutura da agulha te apresenta uma segurança no que você está fazendo. Então, essa segurança, essa área aqui, ó, toda roladinha aqui, estão vendo? Mais grossa, é a área onde você vai pegar. Então, não vai te gerar nenhum risco em você manusear ela. Aqui é o mandril. Esse mandril vai ser a forma que vai ser de alavanca. Ele promove conforto, ele promove segurança. Então, quando vocês forem colocar lá, na laranjinha, você vai apoiar primeiro o mandril e depois você vai bater aqui, ó. Simplesmente para que essa agulha deslize pelo mandril e entre na superfície que a gente deseja, que nesse primeiro momento vai ser a laranjinha, tá? Então, depois disso, você vai começar por áreas onde o seu contato visual ele é maior. E existe uma forma também de você gerar menos desconforto, que é simplesmente aproximar essa musculatura. Fazer uma pinça, o que eu chamo de pinça, é aproximar os tecidos e aí você faz a aplicação, o contato do mandril e deslizamento dessa agulha na área onde a gente deseja trabalhar, tá? E isso vocês vão ver que é muito interessante. E sabe o que eu percebo? Pelo menos eu percebi muito em mim quando eu fui agulhada. Quando você é agulhada, quando você se agulha, você começa a ver que aquele medo, aquele terror, aquela sensação que te plantaram lá social de que a agulha era algo muito ruim, como a minha mãe fazia, né? Se você não comer, você vai tomar injeção, vai ser uma injeção tipo a bezetacil, que vai arder, que vai doer. Você vai começar a desconstruir esse padrão social de crença limitante que foi estruturado. E aí você vai começar a sentir que em alguns segundos, nossa, não foi tão desconfortável quanto eu imaginava. Nossa, não foi tão difícil manusear, pegar essa estrutura. Nossa, que coisa estranha. Onde eu coloquei a agulha começou a haver um relaxamento, começou a haver todo um relaxamento, meu braço foi ficando relaxado. Então, a proporção que você começa a fazer esse passo, você começa a ter mais segurança.
E aí você começa a pensar, olha, se eu tô sentindo isso, se eu não tô relaxado, se eu não tô deitado, nossa, isso com o meu paciente pode ser muito interessante. Isso nem tô falando em benefícios diretos, né, o que a literatura já traz pra gente comprovado. Tô falando do que você vai sentir, do que você vai manusear, de como isso vai chegar pra você, tá? E isso é mega interessante, vocês vão amar. E aí, essa proporção do sentir, do manusear, isso vai acalmando o seu coração e aquele primeiro momento já vai perdendo o medo. Então o medo ele vai sumindo através do primeiro contato. Você tem que ir, você tem que colocar a mão, tá? Esse é o direcionamento. Eu me lembro que vários fisioterapeutas, quando tinham contato nesse primeiro momento com a agulha, muita gente tremia, chorava, suava frio, não conseguia de jeito nenhum fazer nenhum tipo de correlação direcionada. Não conseguia. Por quê? Porque não tinha testado antes, porque não tinha sentido, não tinha sido paciente. Gente, isso faz uma diferença enorme. Isso faz uma diferença muito grande, porque no seu primeiro contato, quando você quebra a barreira do medo, você começa a se sentir mais confortável, mais seguro, mais direcionado. E você começa a sentir que a coisa vai fluindo na sua mão, tá? E a segurança ela vem daí. Então primeiro eu quebro a barreira desse manuseio, depois eu entendo como ele funciona, eu começo a entender a fisiologia, o processo que está acontecendo e aí o meu padrão de segurança ele vai aumentando e o medo de manusear a agulha vai ficando para trás e a minha vontade de gerar resultado e de tirar o paciente da crise vai sendo cada vez maior, minha gente. Beleza, perguntas que sempre me fazem, eu selecionei aqui algumas perguntas. Vai doer se eu for agulhado? Cibele do céu, pelo amor de Deus. Eu vejo tantos vídeos na internet e eu acho que isso é muito doloroso. Vai doer? Gente, existem duas formas de a gente realizar o agulhamento. Quando eu faço o agulhamento profundo, a gente precisa fazer um movimento extremamente rápido para chegar na profundidade que a gente deseja. Esse tipo de agulhamento gera sim um desconforto. Mas existe uma outra forma da gente agulhar que é chamado de agulhamento superficial. Esse agulhamento superficial é algo extremamente tranquilo. Então, quando eu coloco esse mandril na área onde eu quero fazer o agulhamento, esse mandril já vai fazer a modulação das fibras A delta, desse estímulo mecânico. E aí toda uma cascata química e elétrica começa a acontecer a partir desse momento. Então, se você for agulhado, você físio, for agulhado de forma superficial, e se for feito a pinça, não vai doer. Você vai sentir apenas o contato do mandril sendo até maior do que a própria superfície de agulha e vai ser confortável. Então, não é interessante que já comece no agulhamento profundo e fazendo pistonagem. O que seria pistonagem? Isso aqui, ó, movimento rápido que vocês já podem ter visto aí na internet de vários fisioterapeutas fazendo. Não é esse o objetivo. O primeiro contato é começar de forma superficial e depois dessa forma superficial, se necessário, em algumas musculaturas específicas, aí sim a gente vai fazer o agulhamento profundo. Tudo bem? Por quê? Aí a gente já quebra essa barreira do medo. A gente já quebra nessa relação do direcionamento de que sempre vai ser profundo e doloroso. Não é assim. Então existem várias categorias e eleições. Quais são elas? A área que a gente vai agulhar, o músculo, tá? Se existe risco de alguma estrutura, ou seja, nervo, artéria, mas a gente não vai perder o resultado que o dry needling vai oferecer por ser superficial. Isso as pesquisas já mostram. Existem vários resultados, tá? E aí eu já te digo, físio, você para ser agulhado, você para sentir esse agulhamento,
procure pessoas que façam agulhamento superficial. Então, quando você for em um profissional que utiliza o dry needling como ferramenta, fale, olha, eu gostaria de ser agulhada de forma superficial. Eu não quero que seja feita pistonagem, eu quero aguardar os sinais de liberação. Eu quero sentir a minha musculatura ficando molinha. Porque sim, o agulhamento superficial, e o que seria esse superficial, gente? Seria a inserção da agulha até isso aqui, ó. Tá vendo? Daqui do piloto para a lateral seria um agulhamento superficial. Esse agulhamento superficial, ele vai ser capaz de gerar vários benefícios. E quando eu falo superficial, eu estou falando em colocar até 10 milímetros dessa agulha. Tudo bem? Mas eu não vou ficar falando específico de superficial para profundo, dos seus benefícios, porque isso aí é tema para outra live. Eu não quero agora entrar nesse momento com você. Eu só quero, nesse momento, te falar para você se arriscar, conhecer, se jogar, para sentir, para manusear, para que você perca o medo primeiro de ser paciente. Tá? E que você não gere esse medo, não te paralise a ponto de você não gerar resultado no seu paciente, não tirar ele da crise utilizando essas criaturinhas aqui, ó, tão lindinhas que são as agulhas, tá? E aí o pessoal sempre pergunta, velho, mas como é que eu vou praticar se eu não tenho as agulhas? Minha gente do céu, vocês acreditam que essas agulhinhas aqui, elas vêm embaladas individualmente? Existem marcas que elas vêm embaladas individualmente e que o custo de 100 agulhinhas dessa apenas R$30. Então, quando você utiliza, quando você começa a pegar essa agulhinha de forma individual e começa a manusear na laranja, no seu braço, que é o primeiro contato, você começa a desfazer aquele medo terrível e aquela associação terrível às injeções, às bezetacil da vida, né? E todo o trauma que a gente pode ter, tá? E é igual andar de bicicleta, né, minha gente? Primeiro a gente precisa comprar a bicicleta para depois você começar a andar. Não adianta você imaginar que você tá andando de bicicleta e ficar apenas sonhando vindo aquela bicicleta sem que você monte nela. Então é exatamente isso. Vai ter dificuldade, você vai caminhando e você vai perdendo. Porque a prática, ela vai aperfeiçoando esse processo, vai te dando essa segurança e vai te dando os caminhos, como eu apresentei um aqui. Se você tem medo, mas se você quer sentir no seu corpo esses benefícios, procure um fisioterapeuta que te agulhe superficial, de forma superficial. Certo? E aí a gente vai pensar como? Sibeli, agora tudo bem, você já me deu uma luz aí, eu vou comprar as minhas agulhas, eu vou direcionar, vou começar esse momento, vai ser que nem andar de bicicleta, vou comprar minha bicicleta e vou começar a andar. E quais músculos você me orienta a começar? Gente, eu gosto muito de começar pelo antebraço, tá? Porque é algo que você vai começar a trabalhar superficial, é bem tranquilo, dá pra você fazer em você. No membro inferior, no quadríceps, no reto femoral, é bem tranquilo. Você vai começar apenas aplicando essa agulha assim, ó, 90 graus, direitinha, para você ir sentindo o benefício, tá? E aí, aos poucos, com o direcionamento específico, aí sim você começa com o segundo plano, que é começar a atender parentes. Gente, minha gente, lá em casa, todo mundo, a vida inteira e para sempre vai ser paciente primeiro de todas as formações, todos os direcionamentos, todos os métodos que eu começo a praticar e a fazer. Porque é aquela pessoa que você tem mais segurança, que você não precisa ainda apresentar segurança como num paciente, como no direcionamento. Você tá na sua casa, tá ali na cama, não precisa ter maca para você fazer o agulhamento, não é um investimento alto, então com R$30, com uma agulha, você começa a manusear essas estruturas de forma simples, tranquila e sem gerar nenhum risco no paciente, ou seja, na sua família, ninguém de casa, tá? Tô falando pra você atender, tô falando pra você primeiro começar a perder o medo de andar de bicicleta, beleza? E aí sim, quando você tiver todo o direcionamento, quando você entender como funciona cada direcionamento, cada área que você vai trabalhar, aí sim você começa a demonstrar segurança, porque você já entendeu, você já sentiu
Aí vamos para o próximo passo, vamos começar a entender como funciona essa ferramenta de forma muito melhor. Vamos mais profundo, né? Vamos entender na raiz do babado aí que a gente já vai. Agora, eu preciso falar também que existe o jeito errado de superar essa objeção, tá, gente? Quando esse profissional, ele não tem nenhuma base, não conhece, tem um medo e já vai direto para o paciente. Então ele vê um vídeo no Google, no YouTube, e ele pega, compra essas mesmas caixinhas de agulha e ele já vai paciente. Por que isso não dá certo? Porque você não tem segurança, você não tem um embasamento, você ainda não sabe quais são as áreas que pode gerar risco no seu paciente. E aí você já vai fazendo exatamente, reproduzindo aquilo que você viu no vídeo, e aí você já começa com a pistonagem, e a pistonagem deixa dolorido, o paciente fica desconfortável, e aí o que vai acontecer? Ao invés de você encurtar o caminho, você começa a se frustrar, porque o paciente sente dor, porque você não tem ainda habilidade, e aí você acaba afastando aquele paciente e se frustrando também. Boa tarde, Lobão! Tudo bem? Beleza, gente? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Pronto. E qual seria, então, o jeito certo da gente manusear, perder o medo de manusear? É estar com a laranjinha, é comprar essa agulha, começar a fazer a colocação dessa agulha na laranja, depois fazer em você. Depois de fazer em você, de sentir, escolhe algumas áreas específicas, tá? E aí, inclusive, já encaminho, já faço o convite aqui para a Revolução do Dry Needling. É um momento onde eu mostro alguns músculos que é possível trabalhar de forma tranquila, tá? Então, com a Revolução do Dry Needling, nesse momento, você já vai ver algumas áreas aí. Não ficou muito boa a projeção aqui, eu tirei. Tudo bem? Então, vai ser um momento aí bem interessante. Mas para você chegar lá, é interessante que você já tenha essa caixinha, que você já tenha trabalhado ali na sua laranja, que você já tenha feito a inserção no seu antebraço, na sua perna, porque aí aquele medo de manusear associado lá com o que a gente está falando da infância, da bezetacil, da alimentação, no meu caso, isso já vai ter sido quebrado. Beleza? Comprar agulha de acupuntura, já falei, o valor, R$30. Você vai começar a avançar e vai começar a perceber, tirar esse medo. Segundo passo a passo, a gente vai fazer a aplicação em áreas tranquilas. Por exemplo, o antebraço de forma superficial é muito tranquilo. Então, ó, vou selecionar aqui uma área como o supinador. Ó, seleciono. Faço a inserção, vou aplicar minha agulha aqui, ó, de forma bem retinha, ó, até essa agulha passar aqui no mandril, retirei, tá bem superficial, ó, e em segundos, a agulha tá aqui, tá vendo? Eu já começo a sentir meu braço super relaxado. Nesse momento aqui, você vai começar a sentir essa alteração. Dessa mesma forma que eu apliquei aqui no meu antebraço, você vai fazer a mesma coisa no reto femoral, que é uma forma de você sentir. Então, ó, vou tirar ele daqui e vou colocar agora, para vocês verem como é tranquilo, esse primeiro contato de manuseio. Tudo bem, gente? Vou colocar aqui nos flexores, ó, e inserir, tá? E aí, já vou te dizer para você deixar agir aqui 1 minuto, que você já vai começar a sentir alguns benefícios dessa agulha, desse perder. Tá ali, ó, fazendo o trabalho dela, bem retinha, tá vibrando porque tem uma tensão. Isso é o agulhamento superficial, tá vendo? Então, quando vocês forem procurar um colega para ser agulhado, vocês vão pedir que faça um agulhamento superficial, porque você viu a Cibele Paranhos fazendo o agulhamento superficial e vocês viram que eu não fiz nenhuma ruga, nenhuma cara de dor, nenhum medo. Eu acabei aplicando tranquilamente aqui na minha região do antebraço,
sem gerar nenhum tipo de dor. Tudo bem? Então esse é o passo, o primeiro passo para... Tem tempo para a duração da agulha? Sim. A literatura fala, Lobão, para você deixar por 1 minuto. 1 minuto é o tempo mínimo suficiente. Existe tempo máximo? Não. É o tempo que a literatura traz para você deixar essa agulha e ver, sentir, perceber os sinais de liberação dessa estrutura, tá? Então, 1 minuto é o que você vai perceber. Só que, Lobão, em segundos, em 5, 10 segundos, você começa a sentir isso aqui molinho, ó, e vai dando um peso e você vai sentindo que a musculatura tá bem molinha, super molinha, tá? Em 10 segundos já começa a ser feita essa sensação de relaxamento e a proporção que você deixa mais tempo em completar 1 minuto, você tem todos os sinais específicos de liberação específico do agulhamento acontecendo. Mas isso é tema de outra live, isso é tema de outro momento, isso é tema da semana da revolução do Dry Healing. Então aproveita, já clica aí na minha bio e já faz a inscrição, que é de graça, e eu quero apenas que você conheça. Beleza? E isso, gente, hoje, quem já tem essa ferramenta, quem já tem o Dry Healing, é muito surreal, acaba colocando a agulha na bolsa. Eu sou uma delas. Porque a gente nunca sabe o momento em que a nossa musculatura vai estar tensa, em que a nossa musculatura vai estar rígida. Eu acho que foi até a Rosa aqui que falou. A Rosa é uma delas, aqui, ó. E depois de tratar a laranja, você vai começar a ter segurança, tá? Então, esse é um processo. E ela me manda mensagem no direct dizendo exatamente isso. Hoje eu tô extremamente viciada em utilizar a agulha em mim. Então, a gente, quanto físio, consegue se agulhar. Vocês viram aqui tranquilamente eu me agulhando, né? E a gente nunca sabe quando vai precisar, quando tem um paciente, quando tem um parente, quando tem alguém, um ser humano que vai entrar em uma tensão miofascial, uma alteração, uma restrição daquele momento, tá? E aí eu me lembro também, esse estojinho é uma bandeja magnética, ó, dela aqui, ó. Tudo bem? DUX. E aí você procura a marca no site. Essa bandeja magnética que a agulha não cai. Eu utilizo muito nos meus atendimentos. E aí eu me lembro, assim, de várias alunas da Emily, né? Uma fisioterapeuta muito sensacional, que acho que foi a primeira ferramenta que ela escolheu, assim, pra ter na vida dela. E ela é muito lindo ver o quanto que a gente usa todos os dias. E quanto que a gente usa, quanto paciente na gente, na liberação que a gente faz. Eu faço isso aqui, gente, quase todos os dias. Essa liberação do meu antebraço, essa liberação do meu ombro é surreal. Porque é um benefício que a gente consegue ter, né? A gente consegue se direcionar e consegue sentir as sensações. Então é algo muito, muito, muito bacana. E eu me lembro da Emily falando exatamente isso, né? Do quanto que o agulhamento, as agulhas ajudam ela a se poupar e o quanto ela se vê daqui a 10 anos, né? Se ela não tivesse ela fazendo esse agulhamento nela e essa liberação. E que hoje elas só saem com as agulhas na bolsa. Tereza também, uma aluna lá de Natal, outra viciadíssima e que coloca na bolsa dela, fala assim, olha, não tem um Dorflex na minha bolsa, mas se você ver quanto de agulha que tem, eu não saio sem agulha. Então é algo que a gente realmente vai perdendo e ganhando uma afinidade que você diz assim, agora nenhum medo mais me segura. Tudo bem? Dúvidas aí? Cadê aquela minha físio que chegou aqui pela primeira vez hoje de Minas Gerais? Cadê ela? Renata, você ainda está aí? A Renata que chegou hoje pela primeira vez e que estava ouvindo aqui eu falar desse medo de manusear as agulhas, que é algo muito comum. Minha gente,
É um prazer falar com vocês sobre agulha, é um prazer falar sobre essa ferramenta sensacional que mudou a minha vida quanto pessoa, que mudou a minha vida quanto fisioterapeuta. E é muito bom poder mostrar isso aqui para vocês, falar sobre esse medo, e esse medo que muitas vezes pode paralisar e te impedir de gerar resultado e te impedir de tirar alguém da crise, porque essas criaturas aqui parecem inofensivas, mas são verdadeiras varinhas de condão de mágica, tá bom? Então fica aqui comigo, tô sempre nos stories, tô abrindo caixinha, quero conhecer a sua história, quero saber a sua dúvida, quero te